Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um culto ao Senhor. Você que também está nos assistindo pelo YouTube, é muito bem-vindo para estar conosco aqui louvando ao nosso Deus. E eu quero te convidar a prestar um culto em reverência ao Senhor. Mesmo você que está na sua casa, que está no trabalho, mas que você possa prestar um culto ao Senhor com toda a sua reverência, porque o nosso Deus, Ele merece. E nós agradecemos porque o Senhor, Ele promete que se faz presente aqui no meio de nós, quando nós o buscamos, quando nós estamos servindo a Ele. Então Ele também está aqui, que possamos ter essa mentalidade, não é verdade? Vamos começar o nosso culto orando ao Senhor, dedicando a Ele esse nosso culto, o nosso culto particular também, que Ele tire de nós toda a distração e que possamos dedicar aquele culto que Ele merece. Amado Deus, bondoso Pai, nós chegamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, com muita gratidão e também com muito temor, ó Pai, reconhecendo que só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. O Senhor é o Deus justo, desde toda a eternidade, é aquele que nunca se corrompeu com o pecado, nunca se corrompeu com o orgulho, e é aquele que é a própria explicação do verdadeiro amor. Nós louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor nos resgatou com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e nos permite estar aqui, Senhor, reunidos como um povo Teu, reunidos diante da Tua presença, e podemos nos achegar ao Teu trono com confiança, sabendo que de Ti recebemos graça, recebemos misericórdia, recebemos os Teus atos de bondade. Pai amado, nós consagramos ao Senhor esse culto, pedindo que o Senhor se faça presente aqui, que o Senhor receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, que o Senhor receba as nossas orações, que o Senhor as atenda de acordo com a Tua santa vontade, e que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor edifique as nossas vidas, que o Senhor nos transforme, para que possamos nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo, semelhantes à figura do nosso Salvador, do nosso Senhor, para sermos quem o Senhor quer que nós sejamos, e cumprirmos o propósito que o Senhor tem para nós, ao nos salvar. Que toda honra, que toda glória sejam dados ao Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos iniciar esse culto cantando com muita alegria o hino número 9. Louvamos-te, ó Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia.
a tua graça, imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém. Que possamos louvar a esse nosso Deus, que merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor, e que possamos sempre buscar o Senhor em oração, né? Essa música que nós vamos cantar agora, Venha o Teu Reino, nós nunca cantamos aqui, né, no culto público. Eu já toquei ela em um culto online, mas ela é baseada na oração do Pai Nosso, oração também que nós vamos meditar logo mais no nosso momento da mensagem. E um texto tão conhecido que muitas vezes nós temos a tendência de apenas falar sem pensar muito naquilo que nós estamos falando, né? Mas eu quero te convidar a cantar essa música orando verdadeiramente, pensando em cada palavra que nós vamos pronunciar nesse momento. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade,
seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória, porque o reino, o poder e a glória são seus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são seus para sempre. Amém. Amém. Vamos ainda em pé fazer juntos uma leitura bíblica que se encontra em Romanos 8, 26 a 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Pai, te damos graças, Senhor, por essa manhã, porque Tu és santo, Pai, Tu és justo, Tu és fiel, Senhor. Perdoe nossa pequeneza, Pai. Nesse momento, Pai, colocamos cada pedido, Pai, em Suas mãos, Senhor, e se for a Tua vontade, Pai, Tu irá conceder. Obrigado, Pai. Somos infiéis, Tu permaneces fiel, Tu és justo, Tu és santo. Te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Nas últimas vezes que eu estive aqui pregando, estive meditando nesse capítulo 6 de Mateus. No ano passado nós meditamos no capítulo 5. E vamos seguindo aí, né, até onde o Senhor nos mostrar, para nós continuarmos meditando nesse capítulo. Eu gosto muito de meditar assim numa sequência, né? Não sei se os irmãos já perceberam, mas é muito gostoso para nós estarmos já familiarizados com o contexto de tudo aquilo que nós já estamos estudando, né? Quando nós pegamos um texto isolado, não que não seja possível nós pregarmos, mas nós precisamos trabalhar todo o contexto daquele texto, né? Mas quando nós já viemos numa sequência, é muito gostoso de nós já lembrarmos daquilo que nós já havíamos meditado. E na minha última meditação aqui, antes de eu sair de férias, nós havíamos falado sobre oração, sobre o jeito certo de orar. Eu quero recordar, a você, lembrar de que Jesus havia falado, de que existiam pessoas que queriam demonstrar uma espiritualidade e ganhar elogios das pessoas através da maneira de orar. Existiam aqueles fariseus que oravam em pé nas esquinas ou nas sinagogas, queriam mostrar uma espiritualidade forte. E Jesus fala assim, não é para os outros que você tem que mostrar a sua oração, é para Deus. O teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então não precisa ficar preocupado que os outros elogiem a sua oração. No máximo que for possível, ore dentro do seu quarto, escondido, para que as pessoas não saibam que você está orando. E seu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Agora, aqui na sequência do texto, é um texto tão conhecido como a oração do Pai Nosso, ou também nós podemos chamar de a oração modelo, onde Jesus vai nos ensinar como orar, o que falar exatamente aqui, E nós vamos meditar então a respeito desse texto. Diz assim, versículo 9: vocês orem assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós queremos confessar aqui diante do Senhor a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade e a nossa insuficiência de entender e aplicar a tua palavra, senão pela ação do teu Espírito Santo. Mais uma vez clamamos ao Senhor, manifesta-se no meio de nós e fala conosco através da tua palavra, que eu seja apenas um servo teu, uma ferramenta tua, mas que a começar em mim, que o Senhor trabalhe no meu coração e no coração de todos os meus irmãos que estão aqui presentes e todos aqueles que irão nos ouvir também e assistir esse vídeo. Fala conosco, Pai, edifica as nossas vidas e nos transforma de acordo com a tua santa vontade. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos aqui diante de um texto que é muito conhecido, né? Provavelmente aqui o texto mais decorado de toda a Bíblia. Eu acho que fica uma briga boa ali com Salmo 23, né? Mas onde muitas crianças já aprendem desde cedo a decorar essa famosa oração do Pai Nosso. E esse texto, ele pode ser considerado um dos textos mais desafiadores para a nossa vida, porque ele fala de uma das ações mais importantes para nós, que é a oração. Todo cristão genuíno, ele deve ter essa ação como uma ação primordial na sua vida. Todo cristão genuíno, ele deve se preocupar com a sua oração, com o tempo que ele gasta em oração, quantas vezes ele ora por dia. O que nós entendemos como cristãos, que a maior bênção que nós podemos ter nas nossas vidas, não são os dinheiros, não é ter uma família grande, né? Achar uma esposa para casar e ter filhos, ser bem sucedido, ser reconhecido e elogiado. Mas a maior bênção que nós podemos ter é estar na presença do nosso Deus. É essa bênção que nós teremos por toda a eternidade. As demais coisas são legais, são importantes, são, mas o mais importante é nós termos um relacionamento com o Senhor. E a oração é uma chave principal para nós termos esse relacionamento. E Deus deseja de nós esse relacionamento também. É importante num relacionamento nós falarmos e nós ouvirmos. Se eu tenho um relacionamento com a minha esposa, eu falo para ela e eu ouço aquilo que ela tem para dizer. Se eu tenho uma amizade com alguém, eu falo com essa pessoa e eu também ouço o que aquela pessoa tem para dizer. E se o nosso relacionamento com Deus é o relacionamento mais importante que nós devemos ter, nós também devemos nos preocupar em ouvir o que Ele tem a dizer e também falar com Ele. E então, através da palavra de Deus, Deus fala conosco, da Bíblia, né, das Santas Escrituras que foram inspiradas, escritas por homens, sim, mas inspiradas pelo Espírito Santo. Deus fala conosco. Deus usa os nossos irmãos também para falar conosco, não é verdade? E nós falamos com Deus através da oração. Mas precisamos entender também que através da oração, Deus também vai falar conosco. Deus usa o momento da oração para também falar conosco. Então olha quantas vezes o Senhor quer falar conosco, né? O Senhor quer se relacionar conosco. Isso é lindo de se ver. Lá, nós não temos aqui projetado, mas em Jeremias 33:3, o profeta registra assim, palavras de Deus: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha que maravilhoso isso, Deus prometendo: se você clamar a mim, eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes que você não sabe. Uma promessa que Deus responde às nossas orações. Então precisamos entender que a oração, meus irmãos, é um privilégio do cristão. Só o cristão tem esse privilégio de estar em relacionamento com Deus Pai.
não é somente um momento para nós apresentarmos uma listinha de pedidos, né? Como se Deus fosse um Papai Noel, e eu mostro ali, assim, Senhor, eu quero ganhar isso esse ano. Eu fui um bom menino, e então são esses aqui os presentes que eu quero. Não é só isso, meus irmãos. Nós podemos sim levar os nossos pedidos a Deus, nós vamos ver isso logo mais. Mas através da oração, Deus fala conosco também. Deus molda o nosso coração. Deus molda a nossa vontade para a vontade dEle. O versículo 8 aqui, se você voltar um pouquinho, você vai ver que Jesus, Ele já havia nos falado, né, de que o nosso Pai já sabe tudo aquilo que a gente precisa, antes mesmo de nós pedirmos. Ele já sabe, então por que nós precisamos pedir, se Deus já sabe? Porque Ele quer ter um relacionamento conosco. E não devemos pensar que Deus Ele está com as suas mãos atadas, e nós vamos então desbloquear as mãos de Deus com a nossa oração. A nossa oração tem o poder de mover o braço de Deus, e Deus só vai poder me abençoar se eu pedir. Isso não é uma verdade. Na verdade, se nós pararmos para analisar, nós somos muito mais abençoados do que aquilo que nós pedimos. Nós pedimos muito pouco e Deus nos abençoa muito mais. Você orou hoje pedindo para você respirar? Você orou pedindo proteção? Você orou pedindo para que esse telhado aqui não caia, né, nas nossas cabeças? Quantas coisas que Deus nos abençoa, que Deus nos dá e nós nem pedimos. É importante nós pedirmos sim, é importante nós orarmos, mas Deus Ele já nos abençoa muito mais do que aquilo que nós pedimos ou que nós falamos para Ele. Então, a maior bênção que nós temos é de desfrutar esse relacionamento com o Senhor, e a nossa vida de oração revela como está esse nosso relacionamento com Deus. Se você quer fazer um teste para saber como está o nível da sua maturidade espiritual, medite quanto tempo você tem gasto, né, despendido, investido na oração. Quanto tempo você tem orado? Na verdade, a Bíblia nos ordena a orar sem cessar. A Bíblia não nos dá um limite ali, ó, ore 1 hora por dia, ore 15 minutos por dia. Ela diz, ore sem cessar. É importante nós termos aquele momento de devoção a Deus, né? O que nós chamamos hoje em dia de um devocional, onde eu paro tudo, onde eu vou dedicar aquele tempo de qualidade ao Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar com calma, vou procurar lembrar de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que eu preciso colocar no altar de Deus, para poder conversar com Ele sem distração. Mas nós podemos passar o dia inteiro orando. Eu estou trabalhando ali, né? Estou limpando um chão, estou fazendo alguma coisa, eu posso estar orando, posso estar falando com Deus. Estou dirigindo, estou orando. Nós precisamos aprender a desenvolver esse relacionamento com Deus. E a oração, meus irmãos, não é algo que nós devemos mostrar para as outras pessoas, como nós já vimos aqui na pregação anterior. A oração não é algo que eu tenho que mostrar para as pessoas. Olha quantas vezes eu oro por dia, olha como eu oro bonito, olha as palavras bonitas que eu sei empregar numa oração, olha como eu sei conjugar muito bem, né, o vocabulário, como eu sei colocar muito bem aqui, né, o meu português em ação, para que as pessoas me elogiem e vejam, Deus não tem outra saída senão me atender, porque eu falei de uma forma muito bonita. A oração não é isso. A oração é um relacionamento meu com Deus no secreto. E eu e você sabemos como que está o nosso nível de maturidade espiritual. Quando eu estava estudando aqui para preparar essa mensagem, eu li uma mensagem muito desafiadora mesmo, né? Que o autor falou assim, é muito mais fácil pregar aqui na frente, diante de uma igreja, né, do que ter uma vida de oração. Aqui na frente, a pessoa pode ser hipócrita. A pessoa pode estar mentindo, a pessoa pode estar demonstrando uma espiritualidade, mas você, no seu fundo, você sabe como que está a sua vida de oração. Você sabe como que está o seu relacionamento com Deus. Vocês não conseguem olhar para mim e saber exatamente se eu orei hoje ou não, se eu, né, dediquei um tempo ao Senhor, se eu tenho orado essa semana ou não. Vocês não sabem. Eu posso esconder isso muito bem, da forma como todos nós aqui conseguimos esconder. Mas nós sabemos no fundo como está o nosso relacionamento com Deus, e nós sabemos que é importante nós termos esse relacionamento de qualidade para com o Senhor. Então, nesse Sermão do Monte, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem nos ensinar como orar, e nós precisamos valorizar esse texto bíblico aqui, porque
nós temos o próprio Deus nos ensinando como orar, como falar com Ele. Se nós entendemos que é importante nós orarmos, nós precisamos saber a maneira certa de nós orarmos. Mas antes de nós entrarmos aqui no texto e analisarmos aqui minuciosamente, eu só gostaria de lembrar que 2 problemas que nós geralmente temos quando nós meditamos, né, nessa oração aqui, né, na oração do Pai Nosso. O primeiro problema é achar que decorar essa oração aqui é coisa de católico, né? Nós vemos muito os católicos decorando isso desde cedo e repetem essa oração e algumas outras orações. Nós precisamos lembrar que nós podemos sim decorar esse texto, porque se trata da palavra de Deus. Quanto mais você decorar a palavra de Deus, melhor é para a sua vida, para você lembrar, para você aplicar no seu coração. O segundo problema é, como algumas correntes ao longo da história já pensaram, é pensar que essa aqui é a única forma de orar. Eu só posso orar utilizando essas palavras, né? Alguns já chegaram a pensar isso. Não devemos orar de nenhuma outra forma, só repetir essas palavras que o Senhor Jesus nos ensinou. Porque aqui está escrito, né? Que o Senhor, vocês orem assim. Jesus está falando, né? Vocês orem assim. Então, é para orar assim. As pessoas levam ao pé da letra essa maneira, então, que tem que orar. E acham que só dessa forma. Isso é um erro, porque a própria Bíblia registra várias outras orações. Se você pegar do Antigo Testamento, você vai ver várias outras orações lá, né, dos profetas e tudo, e que Deus atendia. Nós temos no Novo Testamento também outras orações, inclusive outras orações do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 17, nós temos a famosa oração sacerdotal. Pouco antes de ser crucificado, Jesus Cristo ele ora pelos seus discípulos. E ele não usa as mesmas palavras que ele usou aqui na oração do Pai Nosso. Então, qual que é o ensinamento para nós? Que essa aqui é uma oração modelo, que nós precisamos entender, né, os tópicos que foram colocados aqui, para nós seguirmos esse roteiro. Não que nós precisamos falar exatamente as mesmas palavras. Deus espera a espontaneidade no nosso relacionamento. Nós devemos orar com espontaneidade. Mas nós podemos seguir um roteiro aqui de Jesus Cristo para nós desenvolvermos cada vez mais esse relacionamento com Deus. Ah, mas se eu não seguir certinho, Deus não vai ouvir minha oração? Lógico que vai. Deus não está limitado a isso, né? A olhar, não, errou um ponto aqui do roteiro, né? Não é isso. Como nós lemos aqui no meio do culto, o Espírito Santo ele traduz, né? Por mais bonito que você possa tentar orar, o Espírito Santo ele vai traduzir. Mas para o nosso relacionamento, para Deus moldar o nosso coração, para Deus moldar a nossa vida, é importante nós valorizarmos esse roteiro que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, para desenvolvermos uma vida de oração, para agradar a Deus. E o primeiro elemento, então, que eu gostaria de destacar aqui, que nós podemos ver, é iniciar a nossa oração com adoração. Olha a maneira como o nosso Senhor Jesus inicia a oração. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. A nossa oração ela deve começar com louvor e adoração. Agora, fiquem tranquilos, meus irmãos, nós não vamos ficar aqui analisando a oração de cada um, né? Quem vier orar aqui, a gente vai ver, depois a gente vai puxar no YouTube lá, né? E analisar se orou certinho ou não. Não. Aqui também envolve uma questão de nervosismo, né? Que muitas vezes nós ficamos nervosos e tudo mais. Fiquem tranquilos, mas procure desenvolver isso quando você for orar na sua casa. Procure se atentar em começar a sua oração com adoração, louvando a Deus. Isso mostra a preciosidade do Senhor e coloca cada coisa em seu lugar, né? A gente reconhece o lugar onde Deus está e o lugar onde nós estamos. Reconhece que Deus, Ele é o Pai que está nos céus, Ele está acima de nós. Nós estamos aqui na terra. Nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo, tudo bem, mas nós ainda temos essa hierarquia. Nós não estamos falando com um parceiro aqui, né? Ô, meu brother. Ele nos dá muita liberdade, sim, né? Dá esse relacionamento, essa intimidade, mas nós precisamos entender essa hierarquia, enxergar Ele como um Pai nosso que está no céu. Ele é um Pai, Ele quer ouvir as nossas orações, Ele nos fez filhos dEle,
por adoção, como fala lá em João 1,12, né? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então não são todos os seres humanos que são filhos, mas aqueles que são salvos por Jesus Cristo, aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, podem sim chamá-lo de Pai, Pai nosso. Lembrar então que Ele está no céu, né? Existe essa diferença. E quando Ele fala que santificado seja o teu nome, Ele está lembrando aqui de um atributo de Deus, a santidade. Que Deus ele é diferente de nós. Deus ele não é contaminado pelo pecado. Ele é puro, Ele é perfeito. Nós precisamos lembrar dos atributos de Deus, procurar lembrar de todos os atributos que nós pudermos lembrar nas nossas orações. Não é uma chamada oral também, né? Quantos atributos você sabe? Mas procurar meditar nos atributos de Deus. Deus, Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor mostrou isso na minha vida. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de bondade, né? Olha como o Senhor foi bom para comigo. Eu sou mau, eu erro, né, em relação ao Senhor. Quantas vezes eu pisei na bola e o Senhor agiu com bondade comigo. O Senhor é justo, o Senhor manifestou a sua justiça. Quando eu achei que esse mundo injusto aqui iria prevalecer, o Senhor agiu com justiça. Muito obrigado por isso. E lembrar dos atributos de Deus. Você tem dificuldade de saber adorar a Deus, de louvar ao Senhor assim? Eu quero te convidar, leia o livro dos Salmos. Lá nós temos diversas orações que louvam a Deus, que lembram dos atributos de Deus. Olhe para esse texto, né? Olhe para esse livro, copie mesmo, louve ao Senhor como os salmistas louvavam, para você ir aprendendo a orar e a adorar a Deus. Muitas vezes nós temos a tendência de já começar a oração pedindo, né? Mas procure começar a sua oração adorando a Deus, mostrando que Ele tem prioridade. A prioridade não são as suas aflições, a sua ansiedade, aquele desejo que você está no seu coração. Tudo bem que existem momentos que nós estamos muito angustiados, né? Mas procure separar um tempo e falar assim, ó, o mais importante é o Senhor, eu vou louvar o seu nome em primeiro lugar. E louve, adore a Deus. Depois Jesus parte para um compromisso. Ele se compromete com o Senhor e ele clama, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Talvez nós tenhamos uma dificuldade de entender o que é o reino de Deus, né? Existe, não existe, vai existir lá no futuro. Existem muitas linhas também na teologia que divergem um pouco em relação a isso. Mas nós temos uma dificuldade também porque nós vivemos em uma democracia, né? Na democracia o poder emana do povo. Mas numa monarquia as pessoas conseguem entender mais disso, né? Quando elas têm um rei que governa soberanamente sobre todos. Então consegue entender mais, né? Esse aqui é o reino do rei tal, né? Do rei Davi, do rei Salomão, né? É o reino dele, é onde ele governa, é onde ele domina, é onde ele manda. E todos ali obedecem a Ele. Esse é o reino de Jesus Cristo. Eu particularmente creio na linha de que Jesus já inaugurou o reino quando Ele veio aqui. E esse reino está em expansão e na volta de Jesus Cristo, então será o ápice desse reino, onde Ele reinará, então, de forma assim que ninguém mais poderá desobedecê-lo, né? Hoje eu ainda creio que as pessoas têm essa capacidade de desobedecer ao nosso rei. Mas nós devemos orar então pela manifestação desse reino de Cristo, pela vinda do seu reino. E nós nos comprometemos aqui para que o reino dele se expanda cada vez mais, fazendo a nossa parte, obedecendo a Deus, para que a vontade dele seja feita. Que a vontade dele, assim como ela é feita lá nos céus, que não há desobediência, que ela seja feita aqui na terra também. E isso envolve a minha própria vida. Não estou orando para que os outros passem a obedecer, mas para que eu seja obediente à vontade de Deus. Que o reino dele então seja visto em primeiro lugar na minha vida. Que eu seja obediente ao Senhor, assim aqui na terra como ele é obedecido lá no céu. Então você vê, esse compromisso também está envolvido na adoração, né? Eu entender que Deus ele é prioritário. Eu ainda não pedi nada, né? Eu ainda não coloquei diante do Senhor aquilo que eu quero, mas eu adoro o nome dEle, eu reconheço os atributos dEle, e eu me comprometo com Ele,
para que o reino dele se expanda, para que eu possa me empenhar aqui na obra dele, na obra da igreja do Senhor que ele deixou aqui na terra, para cumprir a vontade dele, no uso dos meus dons, dos meus talentos, no uso das minhas finanças. Eu me comprometo que venha o teu reino, que a vontade de Deus seja feita. E depois então nós entramos na petição, e aqui na petição nós temos 3 elementos com P, né, para você decorar aí, ó: pão, perdão e proteção. Pão, perdão e proteção. Vamos falar um pouco do pão, né? O versículo 11, ele diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É interessante nós entendermos aqui onde a petição entra, né? Como nós já falamos, entrou a adoração, entrou o compromisso, depois veio a petição. Isso aqui, Jesus vai nos falar mais adiante no versículo 33, no capítulo 6 aqui. Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em um episódio onde Jesus fala assim para nós não andarmos ansiosos com coisa alguma, mas buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça desse reino, e depois nós podemos nos preocupar e pedir, né, e saber que Deus vai acrescentar tudo aquilo que nós necessitamos. Então, a nossa vida material e a nossa vida espiritual devem caminhar juntas. Não é minha vida espiritual é uma coisa e minha vida material é outra. Eu estou forte espiritualmente, mas agora eu preciso me preocupar com o meu material, porque senão, né, eu não vou comer. Eu já adorei a Deus, eu já me comprometi com Deus, estou forte espiritualmente, mas agora deixa eu dar um tempinho aqui na minha vida espiritual, porque eu preciso me preocupar com o pão. Deus nos dá o pão nosso de cada dia, meus irmãos. Toda a minha vida material deve ser interpretada e dirigida de acordo com a minha vida espiritual. É através do meu relacionamento com Deus que eu estou forte com Ele, eu sei que eu vou ter tudo aquilo que eu preciso na minha vida material. E nessa oração aqui, Jesus está nos ensinando que Deus nos sustenta até mesmo nas questões mais simples da nossa vida, como o pãozinho diário que você tem que comer. Não é uma promessa aqui que nós nunca vamos passar por dificuldades. Na nossa vida nós temos, né, os períodos de vacas gordas, os períodos de vacas magras, né? Às vezes até muito mais de vacas magras, né, do que das vacas gordas. Mas é uma promessa de que o nosso Pai, o Pai nosso, Ele está presente para nos abençoar, e Ele sempre vai dar o pão nosso. Ele está ciente, Ele está olhando, como nós já dissemos, Ele sabe daquilo que nós precisamos, e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos que vivem na obediência. E nós podemos contar com o Senhor aqui, clamando pelo básico, né? O alimento, a bebida, uma moradia, clamando por saúde, né? Clamando por tudo. Até: Senhor, me ajuda a pagar esse boleto, me ajuda a pagar essa conta. Alguns pensam assim: mas Deus está tão ocupado, cuidando do universo inteiro, Ele vai olhar para esse meu boletinho aqui de R$25 que eu não estou conseguindo pagar? Vai. Ele está preocupado com o pão nosso de cada dia. Agora, não é uma preocupação de Deus te dar uma Ferrari, né? Ter um luxo para você ostentar por aí. Pode ser que Ele dê? Pode ser. Que seja uma bênção. Ele tem os propósitos dele, que quem somos nós, né, para saber. Mas o que nós vemos aqui é que Deus não está preocupado em te dar luxo para você ficar orgulhoso e se esquecer dele. Mas o básico para você viver em relacionamento com Ele, para você cumprir a vontade dele aqui na terra, Ele com certeza vai te dar. Você pode contar com Ele. Deus, Ele coloca também o trabalho nas nossas vidas para nos abençoar também, para nos sustentar. Não adianta nós orarmos pedindo pelo pão nosso e ficarmos reclamando do nosso trabalho. O trabalho é uma bênção do Senhor. Nós podemos orar: Senhor, abre uma outra porta de emprego para mim, né? Está difícil isso aqui, o Senhor sabe. Mas precisamos ser gratos pelo trabalho que o Senhor coloca nas nossas mãos, pelo trabalho que o Senhor colocou nas nossas vidas. É uma forma de Deus nos abençoar, de nos sustentar. É uma forma de Deus nos dar o pão nosso de cada dia. Então, Deus, Ele nos dá o necessário para o dia de hoje, e amanhã Ele nos dará o necessário para o dia de amanhã também. Esse é o ensinamento que nós temos em toda a Bíblia, né? Deus nos mostrando que Ele é Deus que governa todos os dias. Ele é um Deus presente do dia de hoje,
E nós não devemos ficar ansiosos em relação ao dia de amanhã. Quando nós vemos o povo de Israel lá no deserto, né, recebia o maná diário, eles tinham que ser gratos pelo pão do dia. Se eles tentavam guardar para o dia seguinte, aquele pão se estragava, né? Só na sexta-feira que eles deveriam pegar para a sexta e para o sábado, porque no sábado eles não deveriam trabalhar. Mas Deus sempre nos ensinando isso. Eu sou um Deus que estou presente. Não precisa querer acumular as minhas bênçãos para o dia de amanhã, porque vai que Deus falha, né? Vai que Deus erra e pelo menos tem uma poupança aqui das bênçãos do Senhor. Deus, Ele é um Deus presente. E nós precisamos clamar pelo pão do dia de hoje. O pão nosso de cada dia. Um outro pedido também é o perdão, né? Pão, perdão e proteção. Perdão, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Meus irmãos, é necessário nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Mas eu não pedi naquele momento onde eu entreguei minha vida ao Senhor, onde eu me arrependi e clamei que o Senhor Jesus me salvasse. Pediu perdão, beleza. Se eu morresse ali, eu seria salvo? Iria ser salvo. Mas e agora, né? Se eu não pedir perdão, eu vou perder minha salvação? Não creio nisso. Mas nós continuamos pecando todos os dias. Por mais que nós nos esforcemos pela vida de santidade, sempre existe um pecado ou outro no nosso dia. E nós precisamos pedir perdão por esses pecados, porque é uma maneira que Deus vai utilizar para nos santificar também. Se nós desagradamos a Deus com aquele pecado, nós precisamos pedir perdão para Ele. Isso é uma reverência que nós temos. Eu desagradei ao Senhor. Por mais que Jesus já pagou esse pecado lá na cruz, eu preciso pedir perdão ao Senhor. Fala, Senhor, eu pisei na bola, me desculpa mesmo, mais uma vez. E procurar lembrar dos pecados, né? Dar nome para os pecados. Às vezes a gente não vai lembrar de todos, né? Mas orar, Senhor, traz à tona no meu pensamento onde eu errei, aonde eu pequei. E falar, né? Senhor, eu errei nisso, naquilo. Não aquela oração fajuta, né? Senhor, obrigado por tudo, abençoa a minha vida, perdoa a multidão dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Só fala assim, só joga, né? Perdoa as multidões dos meus pecados. Não é isso. A Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados. Procurar lembrar um por um. Senhor, hoje eu tive um pensamento impuro, eu fiquei com raiva daquela pessoa. Senhor, hoje eu menti para fulano. Senhor, hoje eu peguei uma contramão, não deveria ter entrado ali na contramão, passei um sinal vermelho, me perdoa, feri uma lei, né, dos homens, mas pequei. Precisamos procurar lembrar de tudo, né, as nossas ações, pensamentos, palavras, intenções. Precisamos procurar lembrar, e ao falar com o Senhor, o Espírito Santo vai estar trabalhando nas nossas vidas. Você acha que todos os dias você ficar pedindo perdão pelo mesmo pecado, você vai ficar constrangido de pecar de novo, né? Para ter que ir lá e pedir perdão de novo ao Senhor. Nós precisamos ter esse costume de orar e pedir perdão ao Senhor todos os dias, meus irmãos. É um processo que Deus usa para nos santificar. E o outro pedido é a proteção. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A princípio parece que existem aqui dois pedidos separados, né? Mas na verdade são pedidos idênticos. É o mesmo pedido. Jesus não está dizendo aqui que Deus, Ele vai nos tentar ao mal se nós não orarmos, né? Então eu preciso orar, porque senão Deus vai me tentar. Não, a Bíblia é clara que Deus não tenta ninguém. Deus, Ele pode nos provar, né? Ele nos testa, Ele nos coloca em uma prova que é para retirar o melhor de nós. Lembra de Abraão, quando Deus colocou ele à prova para que ele sacrificasse seu filho Isaque? Ali é uma prova, onde Abraão, então, foi fiel e saiu dali melhor. Agora, a tentação já é o contrário. A tentação, ela vem para retirar o pior de nós. Nós somos tentados pelo inimigo, por Satanás, e pelo nosso próprio pecado. O pecado que habita no mundo e o pecado que está em nós. E nós precisamos pedir proteção para esse mal. Então por isso que Jesus fala aqui, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É proteção contra a tentação, contra o mal, contra tudo. É o mesmo pedido. Nós precisamos aprender a orar pedindo essa proteção. O grande problema, meus irmãos, é que nós oramos muito mais pelo pão e muito pouco por proteção. Já pensou isso na sua vida?
Quantas vezes você pediu santidade na sua vida? Quantas vezes você pediu, Senhor, me livra da tentação, não deixa eu cair. Senhor, eu estou vendo uma casca de banana ali, eu estou com vontade de ir lá escorregar nessa casca de banana, me livra disso. Quantas vezes a gente ora por isso? Nós oramos muito pouco. Se nós orássemos tanto por proteção, quanto nós oramos pedindo o pão, a nossa vida espiritual, e eu ouso dizer que a realidade da igreja contemporânea seria muito diferente. Porque nós só queremos o material, nós só queremos a bênção, mas não ficamos preocupados com aquilo que agrada e desagrada a Deus, em viver ou não, caindo nessas tentações aí, né? Então, meus irmãos, quando nós oramos pedindo essa proteção, nós estamos pedindo que o Pai construa uma cerca ao nosso redor, para que nós não sejamos atingidos pelas tentações, para que a nossa fé prevaleça. Jesus falou para Pedro, né? Você vai ser cirandado como trigo, né? Imagina um trigo ali numa peneira, né? Sendo cirandado. O inimigo vai atacar a sua vida. Mas ele fala assim, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Nós devemos orar por isso também, saber que o Senhor nos guarda das tentações. Agora, se nós nos esfriarmos, se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não orarmos por proteção, logo, logo nós estamos caindo em cada vez mais pecados, desagradando ao Senhor, e não viveremos então cheios do Espírito Santo de Deus, e a nossa fé vai ficar fraquinha, fraquinha. Precisamos orar por isso, meus irmãos, para não sermos presas fáceis do inimigo, e com certeza a nossa vida de santidade vai perceber uma enorme diferença se nós orarmos pedindo essa proteção. Senhor, não me deixa cair em tentação. Eu vou conversar com uma pessoa ali que talvez vai me levar a ficar irado, a ficar desanimado. Não me deixa cair na tentação. Eu vou ver alguém, eu vou assistir alguma coisa na TV. Não me deixa cair na tentação. Me livra do mal. E por fim, Jesus encerra essa oração com louvor, com mais uma expressão aqui de louvor, de adoração ao nosso Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, é importante também nós terminarmos a oração louvando e engrandecendo a Deus novamente. Começando e terminando a nossa oração com esse louvor. Mais uma vez nos colocamos naquele lugar de humildade e submissão, lembrando onde Deus está e onde eu estou. Eu estou aqui embaixo, Deus está lá em cima. Tudo pertence a Ele, né? O reino, o poder e a glória. Nós não podemos orar pedindo para que nós então sejamos vitoriosos, né? Senhor, acaba com os meus inimigos, né? Faz com que essas pessoas sejam envergonhadas, essas pessoas que desejam o meu mal, para que eu seja prevalecido. Não, a glória é de Deus, o reino é de Deus, o poder é dEle. Que eu seja apenas um servo humilde nas mãos dEle. E que nós possamos entender então, meus irmãos, que a oração é algo muito importante nas nossas vidas. Procure lembrar disso, né? Adoração, compromisso, a petição, né? Pão, perdão e proteção. E louvor a Deus. Louvor a Deus. Comece e termine adorando ao Senhor. Não que você, como eu já disse aqui, né? Deus não vai ouvir a sua oração se você errar, tudo isso. Mas procura lembrar desse roteirinho para você desenvolver uma vida de oração da forma como Deus espera de você. Para você desenvolver esse relacionamento com Deus e você perceber o privilégio que é orar ao Senhor. O privilégio que é dedicar tempo em oração ao Senhor. Que a oração não é só uma lista de pedidos para satisfazer as minhas vontades, mas é um momento de louvor e adoração a Deus. Um momento onde nós podemos nos comprometer com o Senhor para nos afastar do pecado, para nos aproximar da santidade que o Senhor espera de nós. Amém? Amém. Eu quero te convidar a abaixar sua cabeça, a orar ao Senhor, colocar diante do Senhor esse tempo e meditar na sua vida também, né? De repente, você se consagrar ao Senhor e falar: Senhor, eu tenho pisado na bola contigo, eu não tenho orado como deveria, mas me ajuda a ter uma vida mais poderosa de oração, a
a orar da maneira como o Senhor quer que eu ore e a ter um relacionamento que o Senhor quer que eu tenha. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa agora e logo mais então nós iremos cantar uma música. Mesmo assentados como estamos, nós vamos cantar uma canção que também fala sobre oração. Essa canção se chama Falar com Deus. Falar com Deus é um privilégio. E aqueles que souberem cantar, cantem juntos. E aqueles que quiserem, podem observar e meditar em tudo isso que nós meditamos nessa manhã, meditar nessa letra, para orar ao Senhor enquanto nós cantamos. Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá força
forças para viver. Vamos cantar todos juntos, grande. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém? Vamos orar. Grande, grande, grande é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Exaltado seja o Senhor por toda a eternidade, ó Pai. Nós somos muito agradecidos porque o Senhor nos ensina tanto na Tua Palavra, e o Senhor nos dá esse privilégio de contemplar a Tua majestade e até mesmo a Tua humildade, quando o Senhor permite que nós, pobres pecadores, possamos entrar na Tua presença e falar contigo. Senhor Deus amado, que possamos nos comprometer verdadeiramente diante do Senhor e dedicar toda a nossa vida de oração, a nossa vida das nossas práticas, para viver realmente da maneira como o Senhor quer, para assim como o Senhor nos ensinou, podermos orar: venha o Teu reino, que faça a Tua vontade aqui na terra como em todo o céu. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continua, Senhor, nos abençoando, nos dando, Pai, tudo aquilo que nós precisamos, nos protegendo do mal, nos protegendo, Senhor, de todo perigo, e que possamos sempre, sempre estar glorificando o Teu santo e excelso nome. Que toda a honra, toda a glória sejam dados somente ao Senhor, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Apenas um rápido aviso: semana que vem é Dia dos Pais, tá bom? Nós teremos aqui no nosso culto uma homenagem aos pais. Então, aqueles que são pais, estejam aqui presentes. Tragam também, né, os pais aí, o pessoal que frequenta aqui a igreja, mas que os pais não participam. Convidem os pais para estar presentes também, para que eles sejam homenageados. E que Deus nos dê uma ótima semana. Quer falar alguma coisa, irmão? Ah, tá. Pensei que a irmã tinha levantado a mão. Então tá bom. Acho que são esses, né? Às quartas-feiras nós temos também o nosso... vamos pro terceiro então, né? Já que a gente vai ter homenagem, esse mês aqui a gente vai fazer a ceia no terceiro domingo, então. E quarta-feira também é o nosso estudo bíblico, né? Então participem lá, estamos na série Fruto do Espírito. Então que Deus abençoe a todos.